Tem aqui, compartilhar. Vai, uma janela aqui. Estão vendo o slide, pessoal? Então, né? Alguém fala assim só para ter a certeza que vocês estão vendo os slides? Tô vendo. Tá. Então vamos relembrar o que a gente viu nas outras semanas, né? A gente viu que a matéria ela pode se encontrar em três estados físicos. Quais são os estados físicos da matéria que ela pode encontrar na natureza? A matéria ela pode estar no Sólido, estado líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. Tudo que se encontra na natureza, toda matéria que se encontra na natureza, ela vai estar em um desses estados, né? Sólido, líquido ou gasoso. Hoje em dia eles colocam plasma como uma parte, separa, né? Daí eles colocam o plasma como o quarto estado físico, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Daí a gente viu que eu tenho as transformações, né? A matéria ela pode se converter de uma para outra. Tem umas que os nomes são bem facinhos, tem umas que os nomes são um pouquinho mais complexos. Vamos ver se vocês lembram. Quando eu passo do sólido para o líquido, qual que é o nome? Alguém lembra? Fusão. Fusão, perfeito. Fusão. Só lembrar do Dragon Ball Z, do Kamehameha lá, que eles fazem a fusão. Fusão. Sólido para o líquido é a fusão. Ou só lembrar do ouro, né? O ouro, para fazer o ouro 18 quilates, eu misturo o ouro com o cobre. Só que são dois sólidos, né? Não dá para eu pegar eles e misturar de uma vez. Eu tenho que derreter eles para fundir. Fundir, fusão. Tem ali o comecinho igual, né? Então, para passar, para derreter, essas coisas tudo é fácil processo de fusão. Vai passar do sólido para o líquido. Daí aqui, pessoal, do líquido para o gasoso, eu vou transformar em vapor, né? Então, como que é o nome daqui desse processo de líquido para gasoso? Vaporização. 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 É só lembrar, eu vou transformar em vapor porque o gás é um vapor, né? Em muitos casos ele transforma em vapor. Então, vaporização. Só que eu tenho dois tipos de vaporização, né? Eu tenho aquela que é lenta, que é quando eu vou colocar a roupa no varal, daí a roupa tá molhada, né? O vento vai bater e essa água vai virar vapor com o tempo. Como que é o nome dessa mais lenta? Alguém lembra? É quase igual, só coloca um ezinho na frente, né? Ebulição? Não, não. Evaporação. Evaporação. Essa passagem mais lenta. Agora, essa que você falou é a passagem mais rápida, quando formam bolhas, né? Quando ebule o sistema. Quando eu vou esquentar a água, a temperatura da chama tá alta, então eu tô meio que forçando para acontecer. Tá alta, tá acontecendo de uma maneira mais abrupta. Daí sim, é ebulição. Então, eu tenho esses dois nomezinhos para o processo de vaporização, que é do líquido para o gasoso. O rápido, evaporação, e o devagar, ebulição. O nome geral, vaporização, tá? Daí, pessoal, eu tenho do gás para o líquido. Ele tem dois nomes. Tem um que é bem fácil, que é liquefação, tá formando um líquido. Só que o mais usado é o outro nome. Alguém lembra o nome quando faz do gás para o líquido? É a formação das nuvens. É quando a... Condensação. Pode falar, Desculpa. pode falar. Condensação? Condensação. É quando eu estou tomando banho, o vapor da água sai lá do chuveiro e para no vidro do banheiro. E quando você vai olhar o vidro do banheiro, está todo molhado. É porque o gás transformou em líquido, ele condensa. Então é condensação. E, pessoal, quando o líquido para o sólido, esse é o mais fácil, né? Eu estou formando um sólido, então o processo chama. Alguém sabe? Solidificação. Solidificação. Esse é o mais Solidificação. fácil, né, pessoal? Se está formando um sólido, o processo chama solidificação. Então, isso é só para a gente relembrar a aula passada, né, que a gente viu. E tem a passagem direta do sólido para o gasoso, que é a sublimação. Mas não vamos entrar neste caso agora. O que acontece, pessoal? Eu posso apresentar isso através de um diagrama de mudança de estado físico, tá? Esse diagrama é só colocar essas informações que eu passei agora para vocês por um gráfico, tá?
Então, olha aqui. Vamos pegar a água. Isso aqui é o gráfico da água, tá? Pessoal, a água a menos 20 graus Celsius, o que vocês acham? Ela vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Sólido, né? É só lembrar do gelo. O gelo tá lá na geladeira, ela tá abaixo de 0 graus Celsius, o congelador, né? No congelador, a temperatura tá abaixo de 0 graus Celsius. Então, ali ela se encontra sólido. Olha, ela tá sólido. Daí eu vou tirar ela da geladeira. Vamos supor que eu vou tirar da geladeira. Olha, aqui no eixo do X, eu tô o tempo. O tempo vai passando, passando. E no eixo do Y tá a temperatura, tá? Então tá em -20. Tirei da geladeira, vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. Quando chega em 0 graus Celsius, pessoal, o que que acontece? Em 0 graus Celsius é a temperatura que o gelo passa a ser água, tá? É a temperatura onde a água passa do estado sólido para o estado líquido. Olha aqui, ela estava sólida esse tempo todo e ela foi para o estado líquido. Então, 0 graus Celsius, tá, pessoal? É a temperatura onde a água passa do estado sólido para o estado líquido. Como que é o nome que eu dou para a passagem do sólido para o líquido, pessoal? Que a gente viu aqui? Fusão. Fusão. Então eu falo que esse é o ponto de fusão, PF, não é prato feito não, é ponto de fusão ou TF, que é temperatura de fusão. Então a temperatura de fusão da água, que é o momento onde a água passa de sólido para líquido, é 0 graus Celsius, tá? Beleza, olha, observa. Ela vai ficar um tempinho a 0 graus Celsius. Quando ele está nessa temperatura de fusão, pessoal, enquanto existir uma gotinha de gelo ali, ele não muda a temperatura, continua no zero. É a existência do sólido com líquido. O sólido ele começa a ficar líquido com 0 graus Celsius, mas ele não fica líquido de uma vez. Ele vai derretendo, derretendo, derretendo. Então tem a existência de sólido e líquido. Enquanto tiver um pouquinho de sólido ainda, ele fica a 0 graus Celsius. Por isso que a temperatura ela fica constante aqui. A temperatura de fusão está constante, ela não varia até ter a última gotinha de gelo ali, tá? Daí depois ele ficou líquido, passou a 0 graus Celsius, acabou todo o gelo, né? Aqui. Daí, pessoal, ele tá ali fora, ele vai esquentar. Tô esquentando ainda, né? Vou esquentando aos poucos. Daí ele fica líquido, 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 líquido. Vai passando o tempo, ele tá líquido, 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 líquido. Se eu esquentar até 100 graus Celsius, pessoal, 100 graus Celsius, essa temperatura é a temperatura que o líquido começa a virar gás, começa a virar vapor, ó. Aqui, quando eu chego no 100, o líquido passa a ser vapor, passa a ser um gás. Só que aqui, pessoal, nossa temperatura do dia a dia é por volta de 28 graus, 32 graus, né? Tem como ser natural eu chegar nos 100 graus Celsius, ou eu vou ter que forçar até chegar nos 100 graus Celsius? O que vocês acham? Esse processo, ele é uma forma natural ou de uma forçada até chegar a 100 graus Celsius? O que vocês acham? Forçado. Aí Forçado. dá uma Forçado. forçada, né? Quando eu passo do estado líquido para o gasoso de uma maneira mais forçada, que eu vou colocar uma temperatura mais alta, é evaporação ou ebulição que chama? Evaporação. Evaporação é a lenta, é a roupa no varal. Não esquece que o vento vai batendo e aos poucos vai passando para o estado gasoso. A maneira mais abrupta é a ebulição. Só lembrar de ebulir. Ebulir é formar bolhas. Quando eu coloco água para esquentar, ela vai formando as bolinhas, vai ebulindo. Então, ebulição, tá? Então, esse momento aqui do líquido para o gasoso é ebulição. Por isso que é ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição da água, pessoal, é 100 graus Celsius. Quando ela chega em 100 graus Celsius, ela começa a ebulir. Então, quando eu estou esquentando a água, a temperatura vai aumentando, aumentando. Quando começa a formar as bolinhas, você pode pegar um termômetro e colocar na água, vai dar 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? E da mesma maneira aqui, ó, pessoal, ó, aqui ela demora um tempinho nos 100 graus Celsius.
Enquanto existe líquido e vapor, ela fica em 100 graus Celsius. Enquanto tiver uma gota de água, ela não muda de temperatura. Ela continua no vapor até acabar toda a água. E se eu continuar esquentando, acabou toda a água, vai ficar só o vapor, daí ele fica só vapor, né? Acima dessa temperatura, ele só está no vapor. Pessoal, deu para entender esse gráfico? Como que funciona ele? Ele só passa essas informações para a gente, tá? Às vezes, olhando para o gráfico, é mais fácil entender do que fazendo esse esqueminha que eu fiz aqui embaixo. Então, só lembrando, ó, aqui eu tenho os três estados da matéria: sólido, quando está abaixo de 0 graus Celsius; líquido, o líquido está entre 0 e 100 graus Celsius. E o vapor tá quando a temperatura está acima de 100 graus Celsius. Eu tenho a temperatura de fusão, que é a temperatura onde o sólido passa para o líquido, e tenho a temperatura de ebulição, que é onde o líquido passa para vapor. E para a água, essas temperaturas são 0 e 100 graus Celsius. Lembrando, aqui, pessoal, é só água, ela tá pura, não tem mais nada. Então, aqui a temperatura é constante, temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição constante. Ela não muda enquanto tiver a coexistência de duas, é, sólido com líquido ou de líquido com vapor, tá? Agora a gente vai fazer umas atividades. Não, tem mais um detalhezinho aqui que eu vou falar para vocês. É isso, olha. Cada substância pura, ela tem a sua própria temperatura de fusão, tá? A gente viu que da água é 0 e 100. Temperatura de fusão 0, temperatura de ebulição 100. Este gráfico aqui, ó, já é do fenol. É uma outra substância pura, tá? O fenol, ele é muito utilizado como solvente nas indústrias, tá? Qual que é a temperatura de fusão dele, pessoal? Olha aqui. É onde está constante. A temperatura de fusão dele é 43, né? É só olhar aqui do ladinho que tem a temperatura. Então, para o fenol, para eu passar do estado sólido para o estado líquido, eu tenho que aquecer até 43 graus Celsius, senão ele continua sólido. E a temperatura de ebulição dele, ó, temperatura de ebulição é 182. Então, se eu aquecer até 182 graus, o fenol passa do líquido para o gasoso, tá? Então, olha, já é diferente da água. Cada substância pura tem sua própria temperatura de fusão, tá? Então, isso aqui são para substâncias puras, quando é só um tipo de coisa. Mas este gráfico aqui, observem, não fica constante, ó, a temperatura de fusão está variando, está crescendo, olha, tem uma variação. E a temperatura de ebulição também tem, ó, ela varia, dá uma variada. Isso aqui indica que isso não é uma substância pura, que isso aqui é uma mistura, tá? Eu tenho mais de uma coisa junta ali, por isso que varia essa temperatura. Ah, professor, mas por que que dá uma variada na temperatura? Porque são duas substâncias juntas. Vamos supor que eu estou misturando leite com água. Daí a temperatura de fusão do leite é 0. Mas a temperatura de ebulição da água, vamos supor que seja 10. Então, assim, a água começa a entrar, passar para ser líquida, a 0 graus Celsius e o leite a 10. Então, por isso tem essa variação. Do zero começa a fundir meu sistema, mas sem chegar até o 10 graus Celsius, porque o leite precisa chegar a 10 graus Celsius para começar a fundir, para começar a passar do sólido para o líquido. Deu para entender por que tem essa variação? Quando é mistura, tem esse gapzinho, tá? Tem essa faixa de temperatura aqui, ó, que eu preciso para fazer essa mudança. Então, substâncias puras, temperatura de fusão e temperatura de ebulição bem definidas, é bem retinho aqui. Mistura, ele varia, tá? Dá uma variada aqui. Tem questões que a gente vai ver que ele só pede isso, ele coloca um gráfico e pede: este gráfico representa uma substância pura ou uma mistura, tá? Se tiver variando é uma mistura, se não tiver, uma substância pura. Substância pura é só aquilo, tipo, é só o fenol, ou é só água. Mistura é quando eu pego mais de uma coisa e coloco juntos. Deu para entender isso aqui, pessoal? Sim. Deu, né? A gente vai fazer muitas atividades, aí vocês vão fixar isso na cabeça de vocês, tá? Pessoal, eu tenho dois tipos de misturas também
que podem acontecer momentos diferentes. Olha nessa aqui, isso aqui é uma mistura. Eu olho este primeiro gráfico e sei que é uma mistura por conta daqui, ó. Olha essa temperatura de ebulição dele. A temperatura de ebulição está variando. Se um dos dois variar, já significa que é uma mistura, tá? E olha nessa segunda aqui, quem está variando? A temperatura de ebulição ou a temperatura de fusão? Quem está variando? Fusão. De fusão. A fusão aqui está variando, ó. Então, pessoal, um momento um pode variar, no outro momento o outro pode variar, tá? Então, esse aqui eu tenho nomes especiais para eles, tá? Esse aqui, ó, que varia. Deixa eu só ver aqui para eu não me confundir, que eu troco os nomes dos dois, tá? Esse aqui, ó, onde está variando só a temperatura de fusão, ele chama mistura azeotrópica. Esse nome é só por curiosidade, tá? Nem precisa decorar. Azeotrópica. E significa que essa mistura ela é azeotrópica. E esse aqui, onde? Espera só um pouquinho. Esse aqui, onde só muda a temperatura de ebulição, ela é chamada mistura eutética. Eutética, tá? Então, quando eu só vario a temperatura de ebulição, é uma mistura eutética. Tudo começa com E. Ebulição eutética. Quando está variando a temperatura de fusão, mistura azeotrópica, tá? E eu tenho exemplos, ó. A mistura eutética, as ligas metálicas têm esse comportamento. Então, quando eu vou misturar, por exemplo, vou fazer o latão, vou fazer o ouro 18 quilates, que eu misturo metais, tipo ouro, cobre, a temperatura de fusão é constante e a temperatura de ebulição varia, tá? Agora aqui, onde muda bastante na temperatura de fusão, mas a temperatura de ebulição é constante, exemplo, por exemplo, o álcool lá do posto, que é uma mistura de álcool mais água. Vocês sabem que não é puro, não é álcool puro, né? A mistura de álcool mais água, ele dá uma mistura azeotrópica, ele tem esse comportamento, tá? Que aqui vai variar a temperatura de fusão, porque a temperatura de fusão da água e do álcool dá uma leve diferença. Então, ele vai variar, mas só que a temperatura de ebulição é muito próxima dos dois. Então, vai variar aqui embaixo, aqui em cima não, tá? Mas é só isso aqui, pessoal, só um detalhezinho, tá? Não precisa ficar decorando eutética, azeotrópica, não. Mas se por algum motivo, alguma prova pedirem para vocês, tá? Lembra, variou a temperatura de ebulição. Então a mistura eutética. Só para lembrar, E com E que vocês vão lembrar, tá? E a azeotrópica que sobrou que varia a temperatura de fusão. Então essas aqui são as atividades da semana passada, tá? Tinham as atividades que eu passei na semana passada. E eu já coloquei neste documento hoje a correção. Mas vamos entender como que faz essas atividades. Então, olha, na maioria das vezes eles vai vir num gráfico ou vai vir numa tabela. Então, ele colocou aqui, ó. Galho e rubídio são dois metais visualmente muito parecidos e apresentam as seguintes propriedades físicas. Então, ele colocou uma tabelinha com a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, tanto do galho quanto do rubídio. Considerando esses dados, responda a questão: qual o estado físico dos dois metais em um dia com a temperatura de 25 graus Celsius? Então, um dia que está com a temperatura ambiente, está 25 graus Celsius, ele quer saber o estado físico dos dois metais. Se eles são sólidos, líquidos ou gasosos. Então, aqui a gente tem que usar o nosso conhecimento que a gente acabou de ver. Temperatura de fusão não é a passagem do sólido para o líquido, pessoal? Vai fundir, vai passar do sólido para o líquido. Então, se tiver antes a temperatura de fusão, se a temperatura for menor que a temperatura de fusão, ele vai se encontrar no estado sólido. Se tiver depois da temperatura de fusão, ele vai estar no estado líquido. E a temperatura de ebulição não é a temperatura que passa do líquido para o gasoso? Então, se tiver antes, ele vai estar no estado líquido, e se tiver depois, ele vai estar no estado gasoso. Deu para entender isso aqui, pessoal, esse raciocínio? A temperatura de Sim. fusão, ela divide o sólido do líquido. Antes, a temperatura de fusão está sólido. Quando atinge a temperatura de fusão, ele passa para o líquido.
E a temperatura de ebulição é que passa do líquido para o gasoso. Antes é líquido e depois é gasoso. Ele falou que a temperatura está 25 graus Celsius. Agora tem que descobrir onde está 25 graus Celsius. 25, pessoal, é menor ou maior que 29,8? Menor. Menor. Menor, então 25 vai estar por aqui, ó. Então, aqui para o galho, ele vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Sólido, ó, tá no Lí- S aqui, ó, tá no estado sólido, tá menor, então tá antes da temperatura de fusão. Antes da temperatura de fusão é sólido. Agora vamos ver para o rubídio. Rubídio, 25 graus Celsius é menor ou maior que 39? Menor. Menor, então vai estar por aqui também, ó. Então, se está menor que 39, ele também vai estar no estado sólido, não vai? Ó, tá menor que a temperatura de fusão, antes da temperatura de fusão, significa que está no estado sólido. Então, a resposta da letra A, você pode colocar assim, ó. Os dois metais são sólidos, são sólidos a temperatura. Não, vou colocar direto, a 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius. Entendeu o raciocínio? Agora vamos fazer a letra B com a outra temperatura que ele deu na letra B. Vou só apagar aqui agora. Lembrando, antes a temperatura de fusão sólido, no meio aqui líquido e depois a temperatura de ebulição gasoso. Vou pegar até outra cor. Então, a letra B, ele quer saber assim, qual o estado físico dos dois metais em um deserto, onde a temperatura é de 45 graus Celsius. Então, lá no deserto tá mais quente, né? Então, eu vou fazer a mesma análise. Pessoal, 45, menor ou maior que 29? Maior. Maior. E ele é menor ou maior que 2043? Menor. Menor. Então, 45 vai estar aqui no meio, né? Ele vai estar entre 29 e 2403. Aqui embaixo, 45, menor ou maior que 39? Maior. Maior. E ele é menor que 686. Então ele está no meio. As duas temperaturas estão no meio. Quando está no meio, é sólido, líquido ou gasoso? Líquido. Líquido. Então, a 45 graus Celsius, os dois metais são líquidos. Então, posso colocar a mesma coisa. Ó. Os dois metais são líquidos, né? Neste caso aqui, a 45 graus Celsius são líquidos. A 45 graus Celsius. 45 graus Celsius. Então, vamos fazer a número 2 para a gente fixar melhor ainda este conteúdo, tá? A número 2 é uma questão um pouco mais complexa, mas vocês vão entender. Olha aqui. Em uma bancada de laboratório, temos 5 frascos fechados com rolha comum que contém separadamente os seguintes líquidos. Então, eu tenho frascozinhos e tampei com rolha eles. No frasco 1 tem o etanol, no frasco 2 tem o pentano, no frasco 3 tem a anilina, no frasco 4 tem o benzeno. O 5 não veio, mas não sei por quê, mas tinha um outro, um aqui, que não veio quando eu passei a imagem. Mas tudo bem, dá para fazer sem esse frasco 5 aqui. Olha o que ele colocou. Em um dia de muito calor, vamos supor, gente, quando a gente está com muito calor, hoje em dia, assim, vamos supor um dia muito quente, que temperatura que tá mais ou menos quando tá muito quente? 36. Vamos Não. colocar acima de 36, que tá muito, muito calor. Vamos colocar 40 graus Celsius, que é tipo um dia muito quente mesmo, assim, que tá aquele calor quase insuportável. 40, vamos supor que seja 40 graus Celsius, tá? Tá muito quente. Em um dia de muito calor, houve-se no laboratório um estampido produzido pelo arremesso da rolha de um dos frascos para o teto. O que que acontece? Estourou uma rolha. Um frasco explodiu a rolha.
Olha, para explodir a rolha, o que que acontece? É a passagem do líquido para o gasoso. Porque a gente viu lá nas propriedades, o gás, ele ocupa muito espaço, ele é muito espaçoso, né? Quando chega no estado gasoso, as moléculas querem estar muito distante uma das outras. Elas se movimentam mais. Então, elas ocupam tanto espaço que aquele espacinho do frasco não foi suficiente, ele estourou. Então, eu quero saber qual frasco foi mais possível de acontecer isso. Qual dos frascos ele vai estar no estado, vai ter muito no estado gasoso a 40 graus Celsius, mais ou menos, está muito quente. Então, a mesma coisa que a outra, ó, antes da temperatura de fusão se encontra no estado sólido. Se estiver aqui no meio, entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, está líquido e depois está gasoso. Então, 40 graus Celsius. Vamos ver onde se encontra o 40 graus Celsius. No frasco 1, 40, pessoal, é menor do que menos 112, está entre menos 112 e 78 ou é maior que 78? Não é maior. Não é maior que 78, ele vai estar aqui no meio, não vai? O 40, ó. Sim. Ele está entre menos 112 e entre 78. Ele não é maior que 78. Vamos ver aqui no frasco 2, 40. É menor ou maior que 36? Maior. 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 Então, olha, a 40 graus Celsius, o pentano ele se encontra no estado gasoso. Então, ele se transformou em tanto gás que ele estourou a rolha lá do frasco e foi para o universo, porque o gás ele gosta de ter muito espaço. Então, já achei minha resposta, que é a letra B, que é o frasco 2. Mas vamos só confirmar nos outros. O 3, que é a anilina, 40 graus Celsius é menor que 180, não é? Então É, ele também vai estar no estado líquido. E no frasco 4, que é o benzeno, 40 também é menor que 80, que é menor que 80. Então ele também vai estar aqui, ele vai estar no estado líquido. O único que conseguiu passar para o estado gasoso foi o pentano. Então por isso que é o frasco 2. Olha aqui na frente, tá o frasco 2. Então foi o frasco 2 que arremessou essa rolha para cima. Deu para entender? Sim. deu para entender. Estava com dúvida nessa, mas agora já acabou Deu a para dúvida. entender, né? Agora vamos para o número 3, que é o gráfico, né? Então ela é mais fácil. No gráfico eu consigo olhar, já consigo tirar várias informações. Então, antes, pessoal, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Este gráfico aqui é de uma substância pura ou de uma mistura? Substância pura. Uma mistura. Substância pura. Olha as temperaturas de fusão e olha a temperatura de ebulição, não tá constante? Ela tá bonitinha, tá retinha. Quando tiver retinho, é uma substância pura. Quando ela variar, é uma mistura. Então tá retinho, uma substância pura. Aqui antes da temperatura, isso aqui é a temperatura de fusão, né? Que é a temperatura que eu passo de que estado para que estado, pessoal? Sólido Do para sólido líquido. Do sólido para o líquido. Então, antes aqui é sólido e depois é líquido. E essa é a temperatura de fusão. E essa temperatura aqui é a temperatura de ebulição, que eu passo do líquido para qual? Gasoso. Para o gasoso. gasoso. Ah, isso. Então, eu tenho que ter essas informações para conseguir responder. Olha a letra A. Ah, já respondi a letra A, né? O sistema é formado por uma substância pura ou uma mistura? Por Pura. substância pura. Daí ele pediu para justificar. O terror dos alunos, né? Ixi, tem que justificar. Então eu escrevo, justifique. Ah, eu coloco as temperaturas. Vou colocar assim: temperaturas de fusão e temperatura de ebulição são constantes, né? Ela não muda, são constantes. Então, por isso que é uma substância pura. Constantes. Letra B. Vou responder a letra B aqui. Em qual faixa de temperatura o sistema permanece sólido? Sólido é aqui para baixo, não é? Então, se tiver abaixo de 20 graus Celsius, o sistema permanece sólido. Então, a letra B é a resposta. Quando a temperatura for menor que 20 graus Celsius. For menor que 20 graus Celsius.
Só tirar isso aqui que tá me atrapalhando. Agora vamos para a letra C. Qual a temperatura de ebulição do sistema? Qual a temperatura que o sistema passa do líquido para o gasoso? Olha o gráfico e me fala. Qual que é a temperatura, pessoal? A temperatura Qual que é a 100 temperatura? graus. Olha graus. aqui. 40. Ó, é só vir aqui, temperatura de ebulição, vem, 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 vem. Para esse sistema aqui, qual que é a temperatura de ebulição? 40. 40. 40. Sempre tem que olhar no gráfico. Então, a resposta da letra C é 40 graus Celsius. Então, sempre olha, ó, a temperatura de fusão, eu venho, 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 chego no 20. E a temperatura de ebulição, vem, 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 chego no 40, tá bom? Deu para entender essa parte, pessoal? Sim. Sim. Então, essa foi a primeira aula. Eu vou